Eu vou falar. Tamo no ar. Bom dia. Tudo bom, pessoal? Estamos mais uma vez aqui, iniciando o programa Cotidiano no Ar, agora numa plataforma totalmente digital, onde não só eu, como o meu produtor, meu diretor e o meu entrevistado, ficamos cada um no seu quadrado, ou seja, cada um na sua casa, atendendo às reivindicações feitas pelo governo federal, municipal, estadual e mundial. Hoje, eu tento trazer para cá, para o universo do Cotidiano no Ar, assuntos diferentes do coronavírus, mas que, de certa forma, estão coligados a essa situação de confinamento. Então, eu vendo que um querido amigo Denilson Moura estava com uma live falando sobre a forma de você fazer o seu imposto de renda, a sua declaração e entregar, de fazer as coisas online e tudo mais, eu falei, opa, essa é a grande oportunidade. Então, o tema de hoje é imposto de renda e nós vamos bater um papo com o meu querido amigo Denilson. Bom dia, Denilson. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando nessa manhã. Olha, é um prazer receber você, que é um amigo já de tanto tempo. A gente só não se vê muito porque a correria é grande, né? O trabalho é muito grande. Mas eu fiquei muito feliz de entrar em contato com você e você aceitar prontamente o convite para a gente bater um papo sobre imposto de renda, que é uma coisa que todo brasileiro tem obrigação e dever de fazer, né? Sim, eu que agradeço o convite. Esse tema é muito oportuno porque o prazo de entrega é até 30 de abril e a gente está vivendo aí uma situação de instabilidade mundial, mas ainda assim essas obrigações, principalmente obrigações fiscais, precisarão ser atendidas de alguma forma, né? Então é muito legal a gente trazer para os nossos internautas, para a sua audiência, como vai funcionar a questão do imposto de renda frente a toda essa dificuldade que a gente está passando no momento. E é por aí que eu acho que a gente tem que começar, meu amigo. Quem é que tem... Vamos começar assim. Quem tem obrigação de entregar o imposto de renda 2020? Perfeito. Bom, as regras do imposto de renda são bem claras. Não houve grande alteração dos últimos anos para cá. Então, basicamente, quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano passado, no ano 2019, tem obrigação de fazer imposto de renda. Quem recebeu renda tributável acima de R$ 40 mil também tem obrigação de fazer o imposto de renda. Quem teve ganho com venda de bens, por exemplo, uma casa, um imóvel, precisa fazer o imposto de renda. Quem tem bens num valor somado superior a R$ 300 mil também precisa fazer o imposto de renda. E quem recebeu cerca de R$ 142.798 com atividade rural, atividade agrícola, também tem que fazer o imposto de renda. Fora essas questões de obrigatoriedade, quem teve, por exemplo, o imposto retido na fonte no ano de 2019, mas não ultrapassou a renda de R$ 28.559 ou não teve renda superior a 40 mil, também deve fazer a declaração de imposto de renda, pois é a única forma da pessoa restituir esse valor que foi retido, né? Então, é muito importante observar cada uma das obrigatoriedades para que o contribuinte não venha a ser penalizado pela omissão dessa declaração. Eu vejo que quando chega nesse determinado momento do ano, as pessoas têm uma preocupação muito grande para juntar documentos. E agora, juntar os documentos para mandar para o contador e tudo mais. Agora, alguma mudança no sistema de comprovação e de documentos, você tem a forma digital, vai abranger, vai aceitar foto escaneada dos comprovantes para você poder fazer isso de forma digital? Isso. Bom, é muito importante a questão da juntada de documentos. Eu costumo dizer para os nossos clientes, os nossos amigos, que a declaração de imposto de renda de um ano, ou seja, nós estamos falando da entrega agora em 2020, referente a 2019.
Porém, eu costumo dizer para os clientes e amigos que a declaração de imposto de renda 2021 já começou. Porque como a declaração de imposto de renda é referente ao ano anterior, ao ano que passou, então é muito mais recomendável, prudente, que o contribuinte venha juntando esses documentos, recibos, comprovantes de rendimento, comprovantes de pagamento, comprovante de despesas dedutíveis, despesas médicas, despesas com educação, e inclusive documentos dos bens que ele tem. É muito prudente que esse contribuinte venha juntando ao longo do ano. Então, para quem vai fazer a declaração em 2021, ela já começou, deve juntar os documentos já em 2020, para quando chegar nessa mesma época, no ano que vem, não tenha problema. Mas como a gente está bem no período da entrega da declaração de imposto de renda 2020 e 2019, essa situação ganhou maior relevância da juntada dos documentos e do envio para a contabilidade, porque devido a essa pandemia do coronavírus, a gente tem sido obrigado a manter esse isolamento social. Aqui na Contabililine, nós temos um sistema que a gente envia um link para o cliente pode anexar todos os documentos que ele tiver, todos os comprovantes, até aqueles que ele tem dúvida se é útil ou não para a declaração do imposto de renda. A gente recebe esses documentos, valida, confere e depois retorna para o cliente com o ok ou com a declaração de imposto de renda pronta, para que ele possa perceber que já está quites com o leão, está quites com a receita. A gente já vem trabalhando isso há muitos anos, a Contabililine é uma contabilidade digital, né? E agora esse fator ganhou maior relevância, porque ontem mesmo o secretário-geral da Receita Federal negou um pedido da Associação dos Auditores Federais para adiamento do prazo da entrega do imposto de renda. Então, a entrega iniciou-se dia 2 de março e vai até dia 30 de abril, tradicionalmente, e esse ano, apesar da pandemia, não vai ser diferente. A Receita Federal alega que não há motivo para estender o prazo justamente por conta das novas tecnologias. Uma vez que as pessoas estão em casa, elas vão ter tempo de juntar os documentos, entrar em contato, entrar no Internet Bank, por exemplo, e pegar o informe de rendimento do banco, inclusive digitalizar e mandar para o seu contador, ou para quem tem uma declaração mais simples, ou quem já tem essa vivência com imposto de renda, como a entrega é online, a Receita Federal entende que a pandemia do coronavírus não vai interferir. Né? Então, é muito importante a gente saber que o prazo não vai mudar e que os documentos podem ser enviados digitalmente via e-mail ou via um sistema como o que nós temos, facilitando esse momento que a gente está vivendo e mantendo esse isolamento social, mas sem deixar de cumprir com essa obrigação com o leão, né? Não pode deixar. A coisa mais preocupante agora das pessoas é cumprir prazo, é poder atender a reivindicação, mas as datas mudaram, teve uma prorrogação de prazo para entrega? Infelizmente não. Infelizmente a data vai ser a data tradicional de todos os anos. Então, até dia 30 de abril, todos os contribuintes que estão em uma das obrigatoriedades, que se encaixam em uma das obrigatoriedades, ou, como eu disse, aquele que não está obrigado, mas tem imposto retido, deve entregar até 30 de abril, impreterivelmente. Até o momento não há nenhuma possibilidade de mudança. A Receita Federal já negou esse adiamento, por enquanto. Nós temos aí cerca de um mês e 6 dias, né? 36 dias aí, né? Dá tempo suficiente para juntar esses documentos. Hoje em dia, o que você vai precisar? Por exemplo, recibos médicos, informe de rendimento do plano de saúde, tudo isso você pode entrar em contato com o profissional, se for um dentista, um médico autônomo, ou se for um plano de saúde, você pode entrar no próprio site da operadora ou ligar no telefone dela, que eles vão te mandar o informe de rendimento dessa despesa dedutível. Despesa, por exemplo, com a escola dos filhos, com a faculdade de graduação, pós-graduação, basta entrar na central do aluno que também você consegue o informe de rendimento online. O informe de rendimentos assalariados. Basta você ligar no RH da empresa que eles vão te enviar via e-mail. Até é importante saber
que o prazo para envio dessas documentações pelas empresas, pelo INSS, para quem é aposentado, venceu dia 28 de fevereiro, mas quem porventura ainda não recebeu, pode simplesmente entrar em contato com o empregador, entrar em contato com o INSS, ou entrar no portal e retirar o informe de rendimento. Então, basicamente, os documentos do imposto de renda, que são os recibos e os informes de rendimento, todos eles podem ser obtidos de forma online e para aquelas pessoas que precisam enviar para o contador, que precisam enviar, por exemplo, aqui para a Contabiline, pode ser enviado de forma digital, de forma online também. Então, o prazo até 30 de abril dá para cumprir perfeitamente, a gente só não pode deixar para a última hora, né? A gente precisa deixar um pouco aquele estigma de brasileiro e se antecipar um pouco mais. Apenas isso. Nós estamos, para quem está chegando agora, conversando com o Denilson, da Contabiline, falando sobre o imposto de renda. Esse é o tema de hoje. Ele já acabou de nos avisar e informar que as datas não foram prorrogadas para a entrega do imposto de renda, você tem que entregar o imposto de renda, e que a Contabiline recebe hoje de forma digital todos os seus comprovantes e auxilia você para fazer a entrega da sua declaração. As pessoas, eu acho que devem ter dúvidas. A oportunidade que a gente traz para a internet de bater um papo com você, internauta, é que você possa participar dessa live enviando as suas perguntas. A produção separa aqui e coloca na tela para a gente. Ou será que ninguém mais tem dúvida de imposto de renda? Está todo mundo tão viciado em entregar o imposto de renda que não tem dúvidas. Mas, como eu já sabia que nós estaríamos fazendo essa live, eu tomei a liberdade de pegar algumas das informações que eram... Algumas pessoas tinham dúvidas, né? E aí eu vim dar uma olhadinha tinha entrado aqui as perguntas e eu não sei como que eu consegui mexer aqui no telefone. Renato. Sumiu daqui. Renato, aproveitando o ensejo, eu vou dar um apanhado geral do que mudou do ano passado para cá na entrega do imposto de renda e tratar um pouquinho das dúvidas mais frequentes, enquanto você pega as perguntas dos internautas, pode ser? Sim, tá ok. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, quem tem empregada doméstica já estava habituado a abater como despesa dedutível cerca até R$ 1.200 do INSS que você pagava em benefício da empregada doméstica. Esse INSS era abatido de forma de despesa dedutível do imposto de renda. Hoje em dia, a partir dessa declaração, já não é mais permitido abater esses R$ 1.200 no imposto de renda. Uma outra dúvida que as pessoas têm com bastante frequência é quais são os tipos de declaração de imposto de renda que existem. Basicamente, ou você vai fazer uma declaração de imposto de renda completa ou uma declaração de imposto de renda simplificada. Qual é a diferença de uma para outra? Se você é uma pessoa solteira, por exemplo, você não tem grandes despesas médicas, grandes despesas com educação, não tem dependentes para abater na declaração de imposto de renda, você normalmente vai fazer uma declaração de imposto de renda simplificada. Por quê? Na declaração simplificada, as próprias regras da Receita Federal vão pegar lá o total do seu rendimento e abater de cara 20% desse rendimento para poder extrair a base de cálculo. Então, dessa forma, as despesas dedutíveis que você não vai ter para informar não vão fazer diferença. Você marca a declaração de imposto de renda simplificada, vai ser abatido 20% do seu rendimento e aí será extraída a base de cálculo para poder calcular o seu imposto de renda. No caso da declaração completa, ela é mais indicada para as pessoas que têm grandes despesas médicas, que têm despesas com educação, que têm dependentes, por exemplo. Por quê? Todos esses itens que eu citei, eles são abatidos do seu rendimento. Então, você teve um rendimento X lá de R$50 mil.
Uma vez abatendo os dependentes, abatendo as despesas médicas, abatendo as despesas com educação, aí sim é que é extraído a base de cálculo. Porém, para aquelas pessoas que não estão habituadas, ou mesmo nós fazemos isso aqui também, quando o cliente quer saber a diferença em número, né, da declaração de imposto de renda simplificada para a completa, é possível fazer uma simulação no sistema da Receita Federal. Você marca a declaração simplificada, verifica se você vai ter imposto a restituir ou a pagar. E aí depois você marca a declaração completa e verifica quanto tem a restituir ou a pagar. Dessa forma você compara as duas e aí você pode entender qual é mais vantajosa para você naquele ano. Então essa é uma dúvida muito comum, que tipo de declaração fazer. Outra questão muito importante, as pessoas perguntam, mas se eu sou obrigado a declarar imposto de renda e não faço a declaração, o que acontece? Olha, quem não faz a declaração de imposto de renda está sujeito a algumas punições. A primeira delas, de cara, é uma multa cujo valor mínimo é R$ 165, e caso a pessoa tenha imposto a pagar, essa multa pode chegar até 20% do imposto devido. Tá? Então, digamos que você tem a declaração de imposto de renda lá, você tinha dinheiro para restituir. Digamos que você tinha lá R$200 para restituir. Se você fez a declaração de imposto de renda fora do prazo, ou seja, depois do dia 30 de abril, você perdeu o prazo, você vai pagar uma multa de R$ 165. Se você tinha R$200 para restituir, então você só vai receber 35. R$ 165 será a multa que será abatida da sua restituição. Se for o contrário, digamos uma pessoa que tem um rendimento um rendimento maior, um rendimento mais pompudo, digamos assim, e ela tinha lá um valor de R$ 5.000 de imposto a pagar, né? Além desses R$ 5.000 de imposto a pagar, que ela vai ter que recolher inevitavelmente, mesmo depois de entregar a declaração de imposto de renda em atraso, ela vai pagar uma multa de 20% sobre o imposto devido, então ela vai pagar cerca de R$ 1.000 de multa, fora o valor que ela tinha que recolher. Então é muito importante você verificar se está em uma das regras de obrigatoriedade e fazer a declaração dentro do prazo até dia 30 de abril. Você quer intervir, Renato? Posso continuar? Pois não. Existem pessoas que estão há vários anos sem fazer a declaração. E aí eu pergunto para você, quando ela vai fazer, se ela tiver há 10 anos sem fazer a declaração, ela vai fazer a declaração dos 10 anos que ela não fez? Ela vai fazer a declaração só dos últimos 5 anos? Como que vai ser essa declaração? E aproveitar para dizer que a Karen de Aguiar está dizendo que ela é sua cliente e ela super indica a Contabilar. Nossa, que bacana, hein? Maravilhoso, hein, Renato? Obrigado a você por proporcionar essa oportunidade, né? E obrigado à nossa cliente Karen, porque não há propaganda melhor do que os nossos clientes. Eu sempre levo os nossos clientes em eventos de empreendedorismo, porque nenhum marketing vai substituir uma declaração dessa maravilhosa. A Karen é um amor, uma cliente muito bacana, que está sempre me acompanhando. Agradeço muito a audiência e o carinho, viu, Karen? Bom, a pergunta, Renato, é bem pertinente essa pergunta. Essa é uma das punições que a pessoa pode sofrer, além da multa que eu citei agora há pouco. Veja bem, eu sou capaz de afirmar para você que uma pessoa que está em obrigatoriedade de entrega de declaração de imposto de renda durante um determinado tempo, ela não vai ficar jamais 10 anos sem fazer essa entrega de declaração. Porque funciona assim. A Receita, ela tem um prazo de até 5 anos para poder cobrar obrigações ou cobrar multas ou recolhimentos de impostos em atraso. Então, o que acontece? Olha, nós estamos em 2020. Uma pessoa que tinha obrigatoriedade de fazer declaração de imposto de renda em 2017, 2018, 2019, ela invariavelmente já recebeu uma notificação da Receita, a Receita reclamando da omissão dessas declarações, 2017, 2018, 2019, e se a pessoa não responder num prazo estabelecido, que geralmente vem nessa carta da Receita, geralmente um prazo de 30 dias, se ela não apresentar defesa, não apresentar a declaração de imposto de renda, ela simplesmente tem o CPF bloqueado.
E em muitos casos, a gente já atendeu pessoas nessa situação, não só o CPF é bloqueado, como as contas bancárias também, tá? Então, a pessoa vai precisar fazer uma movimentação, o banco liga para ela e fala, ó, você não pode fazer porque sua conta está bloqueada por determinação da Receita Federal. Ou então a pessoa precisa fazer a compra de um produto, o fornecedor vai falar, olha, eu não posso te vender porque seu CPF está bloqueado por determinação da Receita Federal. Então, isso não acontece da pessoa ficar 10 anos em obrigatoriedade e não entregar. Agora, acontece sim da pessoa não entregar durante 2, 3 anos no máximo ali, sem receber uma notificação da Receita, e aí, esse ano ela resolve fazer, 2020. Então, no exemplo que eu citei, ela ficou omissa de declaração 2017, 2018, 2019. Quando ela for fazer a declaração de 2020, já vai, se ela não recebeu anteriormente uma notificação da Receita, no recibo de entrega da declaração desse ano, ela já vai receber uma advertência lá, falando da obrigatoriedade dos anos anteriores e da omissão, né? E aí ela automaticamente já entra no radar da Receita Federal. Então, em suma, a gente consegue entregar desse ano, mas o processo de fiscalização dela, dos anos que ela foi omissa, fica acelerado. Então, é altamente recomendável que ela, vendo a notificação das omissões anteriores, que ela faça a entrega, e aí vai cair naquela questão das multas que eu citei agora há pouco. Quando a pessoa não declarou, né? Ela não declarou, mas ela é uma pessoa que ela vinha declarando como isento. Aí a pessoa muda, sei lá, muda de estado, vai morar fora. E ela para de fazer a declaração. Ela fala, sou isento mesmo, tá? A regra é a mesma? O cancelamento do CPF, das contas dela e tudo? Não, a declaração de isento, ela não existe já há alguns anos, tá? Salvo engano, ela deixou de existir em 2010. Então, funciona assim. Se a pessoa não está em nenhuma das situações de obrigatoriedade que eu citei lá no início da nossa live, de repente a gente pode repetir já. Se ela não está em nenhuma das situações de obrigatoriedade, ela não precisa fazer nada. Antigamente, até meados ali de 2010, existia uma declaração de isento, né? Você ia até uma lotérica, por exemplo, e fazia essa declaração até no caixa da lotérica. Hoje não existe mais, não existe já há alguns anos, então ou a pessoa está obrigada ou não está. Se ela está obrigada, ela vai cumprir a obrigação com o fisco. Se ela não está, ela não precisa fazer nada. Agora, existem particularidades. Se a pessoa, que nem você citou um dos exemplos, da pessoa mudar de país, por exemplo, ela precisa fazer uma declaração, se ela está saindo definitivamente do país, ela precisa fazer uma declaração de saída definitiva do país, né? Ela está obrigada a fazer essa declaração, sim. Agora, se ela não se encontrar em nenhuma obrigatoriedade, aí não tem problema, não tem declaração mais de isento, não precisa fazer nada. Essa foi um bom comentário, a declaração para quem vai para fora. O Yuri, ele está fazendo a seguinte pergunta, que ele tinha uma empresa e declarava, pois saiu da sociedade e não tem bens. Faz uns 3 anos que ele não declara. Ele precisa declarar? Vamos lá, Yuri, vamos lá para a sua questão. Sua questão é muito pertinente, é uma questão também que a gente tem bastante demanda aqui. Olha só, o fato de você ter uma empresa por si só não vai te obrigar a fazer a declaração. Você precisa obedecer aquelas regras de obrigatoriedade. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Digamos que a empresa tem um capital superior a 300 mil e vem acumulando aí prejuízos. Bom, se ela tem prejuízo, você não teve rendimento com essa empresa, mas ela tem um capital de 300 mil e você, se é uma empresa individual, por exemplo, uma Eireli, você é o dono desses 300 mil. Então, você precisa fazer a declaração porque você tem bens superiores a 300 mil. Essa é uma situação. No seu caso, especificamente, você saiu da sociedade e, como você diz, não tem bens que superem esses 300 mil e não tem uma renda que supere os 28.559, que te colocaria na situação de obrigatoriedade. Então, você não está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda por esses motivos, tá? O fato de ter saído da empresa já mostra que você não é dono mais daquelas cotas. Se você não tem bem acima de 300 mil, então você não é mais obrigado. Eu estou vendo que você colocou aqui, a empresa tinha capital... Coloca aí, Denilson,
que a empresa tinha capital superior a 300 mil. 300 mil. Porém, ele só tinha 1% da sociedade. Sim. Ou seja, ele era aquele cara que, para ela ser limitada, precisava ter mais um. Então, exatamente. Se encaixa bem no exemplo que eu citei. Se ele fosse dono de 100% dos 300 mil, embora ele não tivesse renda, ele teria que declarar imposto de renda, porque ele é dono dessas cotas são bens que superam 300 mil. Como ele tinha só 1%, então já caiu por terra esse tipo de obrigatoriedade. Como ele alegou também que não tem outros bens e também não tem renda superior a 28.559, então ele não se encaixa na obrigatoriedade. O que ele precisa observar é se ele teve, no ano passado, rendimentos isentos acima de 40 mil reais, por exemplo, se ele teve uma rescisão de contrato de trabalho, por exemplo, acima de 40 mil reais, uma decisão judicial em que ele teve um rendimento aí acima de 40 mil reais que foi retido imposto de renda na fonte. Aí ele precisa declarar. Então, basta observar as obrigatoriedades. Por essas que ele citou, ele não estaria obrigado. Vamos lá. Você estava, para quem está chegando agora na live, nós estamos falando sobre imposto de renda, que é o nosso tema escolhido para hoje. Uma vez que precisamos fazer a declaração, não houve prorrogação de prazo, e o Denilson, da Contabiline, veio aqui orientar e tirar a dúvida de vocês que estão aí em casa. Se você tiver com alguma dúvida, basta você fazer um comentário aqui, que nós vamos tentar redimi-la agora. Esclarecer o máximo que puder, e se ficar alguma pendência, depois vocês podem entrar em contato com a Contabiline, não vai ter problema nenhum. Agora, seria importante, para quem está chegando agora na live, que você, mais uma vez, dissesse quem tem que declarar imposto de renda 2020. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, quem vai declarar imposto de renda nesse ano de 2020, referente a 2019? Você precisa se fazer essas perguntas. Você recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado? Se você recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano anterior, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Ah, mas eu estava desempregado, não recebi. Tudo bem. Então vamos lá. Você ganhou mais de R$ 40 mil reais em rendimentos isentos ou não tributáveis no ano de 2019? Também precisa fazer a declaração de imposto de renda. Se você teve ganho de capital com a venda de bens, um exemplo, você tinha lá uma casa que custava 150 mil, você vendeu ela por 250 mil. Então você teve um ganho de capital de 100 mil reais. Você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Quem era dono, quem possuía bens acima de 300 mil reais no ano de 2019, também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se você trabalha com atividade rural, atividade de agricultura, por exemplo, e movimentou mais de R$ 142.798, também precisa fazer a declaração de imposto de renda. Basicamente, são essas as obrigatoriedades, tá? E aí eu citei mais uma, se você não se encaixa nessas situações, mas teve imposto retido por algum outro tipo de rendimento, ou mesmo que você não superou os 28.559, mas em algum mês do ano passado, a empresa que você trabalhava reteve lá um valor do seu imposto de renda. Para você restituir esse valor, você teria que fazer a declaração desse ano. Você não estaria obrigado, mas para receber de volta o valor que foi retido, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Basicamente, são essas as situações em que você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Algumas situações menos comuns, por exemplo, quem investiu em renda variável, em bolsa, tem ações em bolsa, também precisa fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha tido outro tipo de rendimento no ano de 2019. Então, gente, quem tem dúvidas, por favor, venha participar com a gente aqui da live. Eu tenho, nesse sistema novo, Denilson, de filmagem, colocado a transmissão através do Cotidiano-Ar, porque daí o Cotidiano-Ar salva essa nossa entrevista e ela fica totalmente integrada. Então, você veja, nós estamos aí com a tua página. Perfeito. Dentro da live, onde a gente está colocando aí
a informação mais clara, ó, é um pedacinho, acho que, do teu site, para que as pessoas possam não só acompanhar a entrevista, mas também pegar o endereço e entrar na sua página da Contabilidade. Ó, Contabilidade Maravilha. Digital, simples e direto. Então, nós temos aqui, eu tenho a sensação de que quando eu coloco a live filmada da página do Renato, o Renato tem mais de 4 mil pessoas, a gente tem uma interatividade maior. Quando eu estou gravando pela página, a gente precisa fazer com que os meus amigos todos da página venham para o Cotidiano Ar, só quando eu compartilho, eu acredito que eles tenham acesso. Mas porque normalmente a gente tem uma participação muito grande das pessoas. Eu não sei se hoje o pessoal do confinamento está dormindo até mais tarde, está ficando até mais tarde, eu estou achando tímida a participação, ou é um assunto que às vezes a pessoa não domina. Mas, em todo caso, nós temos uma pergunta aqui da Yara Carezato de la Gata, que diz o seguinte: eu faço imposto de renda de espólio há 3 anos. Não houve inventário porque não há bens de herança. Preciso continuar fazendo? Olha, a questão é o seguinte: a declaração final de espólio, ela precisa ser feita uma vez, depois que sai o inventário. Se não há bens, precisa ver, nesse caso concreto, o que é que ela está declarando, porque ela não se enquadraria na obrigatoriedade. Uma vez que sai o inventário, a gente faz a declaração final de espólio e acabou. Depois a gente precisa se direcionar à Receita Federal para conseguir o cancelamento do CPF do decujus, né? Mas precisa ver, nesse caso concreto, aliás, se ela quiser depois, sem custo, a gente pode analisar a situação dela, ela pode entrar em contato com a Contabilidade e a gente responde em cima do caso específico dela, mas em linhas gerais seria isso. Uma vez que sai o inventário, você faz a declaração final de espólio e acabou, pede o cancelamento do CPF, zerou. Eu não sei qual é o motivo dela estar fazendo durante 3 anos, ou se foi alguma orientação muito específica, ou se foi alguma orientação incorreta. Se ela quiser que a gente analise o caso concreto, o caso dela especificamente, pode entrar em contato, a gente analisa sem custo e retorna para ela em cima da situação específica, tá? Qual é o telefone para contato, para entrar em contato com vocês aí na Contabilidade? Pois não, o telefone fixo é 4614-7556. 4614-7556. A gente tem um celular, que é o WhatsApp também, é o 94-773-9128. E o e-mail, nessa época de isolamento social, né, o digital sempre é o melhor negócio, o e-mail é contato@contabiline.com.br. A Yara está falando aqui com a gente e ela está dizendo que ela vai perguntar direto para você. Pois não. Para te redimir essa dúvida. Que assim, cada caso é um caso, né? Yara, Em linhas gerais é aquilo que eu expliquei, né? Mas especificamente a gente pode analisar. Ótimo. E eu estou aqui acompanhando 3 telas junto com você, compartilhando, porque as dúvidas, logicamente, eu acho que elas não são tantas agora, porque nós já estamos chegando muito próximo da data final da entrega. Então, olha aqui, ó, já chegou aqui no nosso TP os telefones. Maravilha. E nós estamos tentando, de todas as formas, apenas trazer para as pessoas a oportunidade final, né? Porque aqui, por exemplo, esse assunto já está resolvido. As nossas declarações já foram concluídas, já foram entregues. Então, que bom, hein? Entregaram bem antes, né? Entregaram bem rápido, tem que evitar, né? Você sabe que tem que declarar, então você faz uma coisa que não vai deixar para a última hora, né? Senão fica todo mundo acumulado. Você conseguir, a pessoa sendo organizada, a pessoa tendo um escritório de contabilidade, e a pessoa fazendo a declaração todos os anos, ela, por si só, ela pega a declaração anterior, altera só o que tem que ser alterado e está pronta.
Sim. Tem umas questões muito brasileiro, importantes. você sabe como é que é, né? Deixa para a última hora de qualquer jeito. Nem todo mundo se antecipa, né, Renato? Bom, assim, ó, tem umas questões. Você tocou num assunto muito importante. Você falou, para quem já tem o seu contador, a sua contabilidade, é mais rápido, tudo. É muito legal a gente comentar isso, porque assim, as pessoas têm muitas vezes esse questionamento. Eu preciso de uma contabilidade para fazer declaração de imposto de renda? A contabilidade vai me favorecer de restituir todo o valor que está retido ou pagar menos imposto? Então, essas dúvidas também são bem frequentes. Eu vou detalhar um pouco essa questão, até porque esse vídeo vai ficar aí na página do Cotia no Ar e com certeza as dúvidas vão ser pertinentes nesse assunto também. Olha só, gente. Muita gente vai acessar o vídeo no decorrer dos dias aí. Até 30 de abril tem chão, né, Renato? Até lá vai surgir bastante dúvida. Mas vamos lá. Olha só, gente. Claro que qualquer pessoa pode fazer a sua própria declaração de imposto de renda, tão logo ela seja simples, né? Você consegue fazer. O que acontece? Qual é a participação do profissional da contabilidade, do contador, do escritório de contabilidade nessas declarações? O profissional de contabilidade, ele é o profissional mais indicado para poder obedecer às regras, normativas e procedimentos fiscais da legislação brasileira e especificamente da Receita Federal, no caso de imposto de renda. Então, o que acontece? A responsabilidade do profissional da contabilidade é garantir que a sua declaração de imposto de renda obedeça todas essas leis, essas normativas e regras da Receita Federal e que evite que você venha ter, no futuro, uma penalidade ou um passivo tributário. O profissional da contabilidade, ele não consegue fazer por meio, ou melhor, ele só consegue fazer por meios legais, que nós chamamos de elisão fiscal, que são facilitações, são brechas da legislação e que a gente consegue obter uma maior restituição para aquele cliente ou para aquele contribuinte, ou até diminuir o quanto ele pagaria de imposto de renda. Um exemplo disso é comparando se ele faz uma declaração simplificada ou completa. Outro exemplo disso é verificando quais despesas dedutíveis esse contribuinte tem para poder abater na sua base de cálculo. Então, a função do profissional da contabilidade, a função primordial é garantir que o contribuinte está cumprindo a obrigação fiscal sem correr riscos de ter um passivo tributário ou ser penalizado no futuro. Tá? Profissional, eu tenho certeza que o profissional da contabilidade registrado não faz isso, mas se você encontrar algum profissional, alguma outra pessoa que promete 100% de restituição, ou promete que você não vai pagar imposto de renda por meios ilícitos, fuja disso, porque a Receita Federal ela cruza todos os dados, não é possível hoje esconder dados da Receita Federal, é muito mais negócio para você procurar um escritório de contabilidade. Aqui na Contabiline, por exemplo, eu, como profissional da contabilidade, tenho o meu registro no Conselho Regional de Contabilidade, o escritório tem o registro dele, nós temos uma filial, nós temos a matriz aqui em Cotia e uma filial na Avenida Paulista, em São Paulo, os dois escritórios têm registro no Conselho Regional de Contabilidade, e aí a gente tem toda essa credibilidade e esse amparo para fazer com que o cliente tenha o melhor serviço possível, o melhor atendimento possível, ou seja, que ele esteja dentro da legislação, que ele consiga economizar o máximo possível, mas que ele não tenha problema nenhum no futuro. É muito importante a gente detalhar esse assunto para que o contribuinte não caia aí no conto do vigário, né? Cheio de promessas e depois ele acaba tendo problemas futuros. A pessoa tem que tomar todo o cuidado necessário e prestar muita atenção, porque você está fazendo uma prestação de contas para a Receita. Sim, exatamente. Exatamente. Tem duas questões também que as pessoas, digamos assim, em tempos atuais, têm sido bastante frequentes, que é a questão dos bitcoins e dos profissionais que trabalham por aplicativos, aquele trabalhador que tem renda informal. Então, vou aproveitar até explanar esses dois assuntos aqui, que eu tenho certeza que as pessoas têm dúvidas, ou no decorrer do tempo aí, assistindo o vídeo, as pessoas vão
vão agradecer por essa informação. Vamos lá. Questão dos bitcoins. A legislação brasileira não tem uma norma específica para tratar o investimento em bitcoins, porém, é muito importante saber que a Receita Federal já se posicionou referente a isso. Então, assim, se você investiu em bitcoins no ano de 2019, o montante que você investiu, digamos que você comprou um bitcoin por R$43 mil, e aí passou um tempo, comprou mais um bitcoin por R$20 mil, porque baixa, sobe, né? O total que você investiu em bitcoin no ano de 2019 foi 63 mil. Esse bitcoin precisa ser declarado como bem na ficha de bens e direitos, tá? Então, você tem lá um bem que chama-se bitcoin, de 63 mil reais. Digamos que você comprou esses 63 mil reais, vendeu no tempo de alta e auferiu lucro com esse investimento em bitcoin. Esse lucro precisa também ser declarado como rendimentos de aplicações financeiras no imposto de renda. Então, assim, o Bitcoin, embora não tenha uma norma específica para tratar dele no nosso país, ele precisa ser declarado para a Receita Federal também, tá? No caso de quem tem rendimento informal, por exemplo, quem é motorista de aplicativo e não tem um MEI, um microempreendedor individual formalizado, ele precisa declarar? Com certeza. Se você recebeu como motorista de Uber, Cabify, 99, mais de R$ 28.559 no ano de 2019, você está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Provavelmente, você não vai ter que pagar imposto, mas você precisa cumprir com essa obrigação legal. É muito interessante observar que, assim, quando você é enquadrado como autônomo, e esses motoristas de aplicativos estão nessa situação, você precisa observar se o rendimento mês a mês não foi acima de R$ 1.903. Por quê? Quem é autônomo, ele está sujeito a duas formas de declaração. Primeiro, pelo rendimento total, que nem eu citei, acima de R$ 28.559, e mensalmente ele precisa fazer uma declaração chamada Carnê-Leão, onde ele vai informar, quando ele teve rendimento acima de R$ 1.903, ele precisa informar esse rendimento. Obviamente, ele teve custos, teve gasto de combustíveis, por exemplo, ele vai abater esses gastos, e aí vai sair algum DARF para ele pagar ou não, de acordo com os custos que ele teve. Então, se você é motorista de aplicativo ou tem algum outro rendimento informal, fique atento. Você também precisa observar as regras de declaração de imposto de renda para poder fazer a declaração tanto mensal, quando você recebeu acima de R$ 1.903, que é o Carnê-Leão, ou anual, se você recebeu acima de R$ 28.559 no ano de 2019. É muito, muito importante ficar atento a essas regras, né? Eu acho que, de um aspecto geral, a gente conseguiu explanar um pouco e elucidar algumas dúvidas das pessoas que poderão buscar essa entrevista na internet. Eu queria agradecer você, porque acho que a gente falou do principal agora. Pois Se a gente não, for sim, falar claro. qualquer coisa agora, ou as perguntas que surgirem agora vão ser repetitivas, nós vamos voltar para falar praticamente a mesma coisa. Eu tenho certeza que você que assistiu e acompanhou aqui a live, você que está aí na sua empresa e eu aqui da minha casa, vamos compartilhar isso para um número maior de pessoas. Eu estou acompanhando na live aqui e eu estou vendo que nós temos aqui 111 compartilhamentos que foram feitos durante a transmissão. E a Yara, eu queria finalizar com a pergunta dela, que ela diz que ela faz o ER da família e que ela perdeu os dados do imposto de renda passado porque o computador ficou com vírus. Há alguma forma dela pegar esses dados pela internet, já que em tempos de coronavírus não é bom pedir presencialmente? Sim, o que ela tem que fazer?
ela pode acessar o ECAC. O ECAC é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, tá? É uma agência virtual da Receita Federal. Pode digitar no Google mesmo, ECAC, ECAC. Nesse site da Receita Federal, você precisa criar uma senha. Então, você vai pegar os 2 últimos recibos do imposto de renda. Nesse caso, se você não tiver nem o recibo do imposto de renda em PDF, aí a única forma de conseguir é realmente ir até uma unidade, a unidade mais próxima da Receita Federal, tá? Mas caso você tenha pelo menos os 2 últimos recibos, ou seja, recibo da declaração 2019, recibo da declaração 2018, que é um número de 12 dígitos, que está na segunda página do recibo de entrega da declaração de imposto de renda, basta você clicar aí no ECAC em criar código de acesso, e aí ele vai perguntar código de acesso pessoa física ou jurídica. Você escolhe pessoa física e coloca os 2 números de recibo, data de nascimento da pessoa e o CPF da pessoa, e aí ele vai gerar um código de acesso. Com esse código de acesso, você tem acesso a todos os dados fiscais, com seus dados fiscais, e aí você vai poder recuperar as declarações de imposto de renda dos anos anteriores. A única observação nisso é se você não tiver o recibo mesmo. Se não tiver, infelizmente, a única forma em qualquer unidade da Receita Federal, basta chegar na recepção, pedir para eles imprimirem, eles vão imprimir os 5 últimos recibos. Se você já tiver aí, basta acessar o ECAC e criar um código de acesso, que você vai conseguir acessar todos os dados dos IRs anteriores. Olha, Denilson, eu queria agradecer demais sua participação. Eu espero que você tenha gostado dessa tecnologia aqui que a gente criou para poder ficar cada um dentro do seu quadrado, né? E atendendo às orientações mundiais do isolamento. Espero que as pessoas tenham conseguido, com essa live, dirimir algumas das suas dúvidas. E, como ele disse, ele está à disposição na Contabiline para que vocês possam entrar em contato e tirar qualquer tipo de dúvida. O que for mais complicado, logicamente que vai demandar a demanda do tempo vai ser maior, mas acredito que nesse estágio agora, a poucos dias da entrega do data limite, nós vamos ter poucas dúvidas para serem redimidas, né? Obrigado. Pois não, Renato. Adorei. Gostei muito da gente se reencontrar aqui na live. Pois Bom, só fazer uns agradecimentos aqui. Eu quero te agradecer de coração pelo convite. Esse trabalho que você está fazendo é extraordinário, principalmente na fase que a gente está vivendo. Você está com uma ferramenta maravilhosa aí de live. A interação aqui foi muito boa. A gente olhando os quadros aqui, as perguntas apareciam automaticamente aqui, muito bacana. Quero agradecer aí a audiência que a gente teve e que a gente ainda vai ter, porque hoje a gente grava e fica aí para a posteridade, graças a Deus, né? E quero agradecer aos nossos clientes que estão acompanhando, a nossa equipe, e caso tenham dúvidas, mais uma vez estamos à disposição. A Contabiline está aí para ajudar os contribuintes nesse momento difícil, atravessar essa fase aí, e estamos juntos. Eu agradeço aqui o meu querido amigo, o Joe da produção, que está aqui fazendo todo o trabalho especial para a gente. Criamos aí agora um canal novo de informação e eu deixo aqui para vocês essa live que é super importante, tá? Eu acredito que ela seja de utilidade pública ou de interesse público, que é a proposta nossa. E aqui encerramos mais um programa Cotia no Ar, onde o lema é um programa de verdade sem maquiagem. Até a próxima entrevista, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até lá.